Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Alexandre, sou aluno do curso de Gestão Empresarial da FATEC em Indaiatuba e hoje vou apresentar meu trabalho de graduação, intitulado como Restaurantes Étnicos Nipônicos em Indaiatuba, uma visão de negócio. Essa apresentação é composta pela introdução, a fundamentação teórica, o percurso metodológico desse trabalho, os resultados obtidos e a análise dos resultados, finalizando com a conclusão e as referências. Começando então pela contextualização, eu sou nascido e criado aqui em Indaiatuba e tenho observado que o setor de alimentação no Brasil tem evoluído de uma forma significativa. Então, acabei notando um crescimento expressivo da gastronomia japonesa. Se pararmos para pensar, por exemplo, em 2010 tínhamos a quantidade X de restaurantes e atualmente temos a quantidade Y. Por isso, o meu estudo se torna relevante por tratar de um segmento em possível expansão, com um potencial econômico. Então, a partir disso, me fiz as seguintes perguntas: como é o mercado de alimentos nipônico na cidade de Indaiatuba? E quais fatores influenciam na abertura dos restaurantes japoneses? Com isso, foi gerado a principal hipótese de que estaria ligado à aceitação da culinária nipo-brasileira por parte dos consumidores. Então, o objetivo desse trabalho é levantar e analisar os dados sobre o crescimento e a viabilidade econômica dos restaurantes em Indaiatuba. Para isso, a pesquisa foi realizada por meio de levantamento documental com dados obtidos em plataformas digitais. O trabalho está dividido em 3 capítulos. O primeiro aborda a contextualização histórica, o segundo descreve a metodologia utilizada e o terceiro apresenta os resultados e as análises dos dados, com a sua conclusão final. O capítulo número 1, então, se inicia com um resgate histórico sobre a alimentação, compreendendo não apenas uma necessidade biológica, mas também como uma expressão cultural que, ao longo do tempo, traz consigo uma identidade, valores e tradição, e que, na nossa visão, pode trazer também uma visão empreendedora, ou seja, a comida se torna um negócio. Então, nesse contexto, a gente destaca a chegada dos japoneses no Brasil em torno do ano 1908 e com eles trouxeram consigo práticas alimentares marcadas pelo arroz, peixe cru, vegetal e seus métodos artesanais de preparo. E com o passar dos anos, esses hábitos acabam se tornando parte do paladar brasileiro, iniciando o processo de fusão que deu origem à culinária nipo-brasileira. Essa culinária representa, portanto, a combinação entre a tradição japonesa com seus ingredientes e também com o tempo acaba sofrendo uma adaptação ao paladar brasileiro. Então, como exemplo que podemos ver hoje é a adição do uso de cream cheese ou frutas e alimentos empanados em pratos como o sushi. Isso já traz o resultado da gastronomia com a identidade própria que acabou conquistando o gosto do público brasileiro nos dias de hoje. Diante dessa aceitação crescente, o mercado alimentício precisou se reestruturar, oferecendo mais opções e formatos de serviços inovadores,
como a adição da modalidade de rodízio e até o delivery. Então, essa capacidade de adaptação foi essencial para o sucesso dos restaurantes japoneses. Com isso, a gente consegue observar que o perfil do consumidor, em conjunto com todas essas modificações do serviço, da culinária, da adição de novos ingredientes que agradam o paladar brasileiro, acaba trazendo essa característica forte relacionada à comida japonesa, o que fortalece ainda mais a consolidação desse nicho no mercado regional. Partimos então para o segundo capítulo, que é dedicado à metodologia empregada na realização da pesquisa, ou seja, como que foi levantado os dados para a realização desse trabalho. Então, como já mencionado, ela foi uma pesquisa exploratória e documental com base em dados da rede disponíveis na internet. Essa abordagem é especificamente adequada para temas que são pouco estudados ou com informações muito dispersas, como é o caso do crescimento e da presença de restaurantes japoneses no município de Indaiatuba. Para isso, foram utilizadas ferramentas digitais que auxiliaram na identificação da amostra. Então, o primeiro passo foi identificado através do Google Maps os restaurantes que estariam ativos ou presentes no Google Maps no ano de 2025. A partir então da identificação da amostra, os restaurantes foram planilhados através do Excel e, em sequência, foram coletados dados em outras ferramentas, como o Instagram, o iFood, a plataforma cnpj.biz e o Ecodata. Vale ressaltar que diversas ferramentas foram utilizadas exatamente para trazer a comparação de dados. Então, houve uma análise tanto quantitativa na questão de comparação de dados ou na questão qualitativa, que através das comparações trazem entendimento do porquê tais acontecimentos acontecem com alguns e outros não. Vale ressaltar também que as ferramentas mencionadas anteriormente, como a CNPJ.biz e o Ecodata, elas são sites de prospecção de venda. Então, através delas foram encontrados dados que partem do CNPJ dessas empresas. Então, lá foram encontrados dados como capital, data de abertura, porte da empresa, quantidade de funcionários e até mesmo faturamento. Partimos então para o capítulo 3, que compõe a apresentação dos dados efetivamente encontrados. Então, como mencionado, através do Google Maps, existe uma opção chamada Criar Lista, onde você pode salvar endereços em que você gostaria de ir. É uma possibilidade que o Google Maps te dá. Então, foi utilizado essa ferramenta, adicionando então como base de pesquisa restaurantes japoneses. E então você clica em salvar o endereço e ele acaba criando esse mapa de pontilhados vermelhos com todos os restaurantes que foram identificados. Então, a partir disso, já conseguimos ter uma visão macro da nossa cidade e notar também que existe uma maior concentração de restaurantes mais voltado para o centro da cidade, mas isso também não deixa de fazer que existam outros restaurantes em outros bairros da cidade. A única coisa que podemos notar é que a maior concentração dos restaurantes está no centro, mas existem outros ainda em outras áreas da cidade. Já centralizando um pouco mais pro centro, é possível identificar que cerca de 11 restaurantes mencionados pelo Google Maps
Eles estão em posições estratégicas de alta movimentação, que seriam as principais avenidas de Indaiatuba, sendo ela Presidente Vargas, Avenida Itororó e a Presidente Kennedy. Após então identificado quais são os restaurantes e as suas localizações através da plataforma BIS e do Ecodata, é possível identificar um aumento na abertura dos restaurantes, principalmente de forma expressiva após 2015, com picos em 2019, 2020 e 2022. Esse crescimento também coincide com o avanço de plataformas digitais. Vale lembrar também que esse seria um período de pandemia, então muitos negócios podem ter começado ou se adaptado cada vez mais para a modalidade de delivery, para fazer o atendimento das pessoas em casa, o que fez com que se mantivesse essa consolidação da culinária japonesa. A partir disso, também podemos notar a questão de investimentos, onde a comparação tanto com a plataforma BIS e o Ecodata, podemos ver que em torno de 60% dos restaurantes tem lá o seu capital inicial para abertura em torno de R$ 50.000, é, que é considerado um investimento baixo em comparativo aos demais, levando a acreditar que, mesmo com um investimento inicial baixo, é possível criar um negócio sustentável e competitivo nesse nicho. Também apresento a vocês a situação dos restaurantes na plataforma iFood. Então, por exemplo, foram identificados 22 dos 35 restaurantes disponíveis no iFood. Já a plataforma BIS, ela apresenta algumas situações. Então, por exemplo, na data de 2025, de acordo com o CNPJ que está na plataforma BIS, temos 30 restaurantes que estão ativos, 2 baixados, um inapto e 2, desculpa, que as informações não foram encontradas. Já identificando através do Instagram, temos alguns restaurantes de que pararam de fazer publicações em 2022, que pararam de fazer publicações em 2023, 2024 e que temos 24 restaurantes ativos. 7 dos restaurantes não foram identificados através do Instagram. Então, de maneira observatória, foi identificado os tipos de serviço dos restaurantes. Então, o modelo de atendimento mais comum é o delivery, seguido pelo à la carte e o rodízio. Já o empório, ele aparece de uma forma mais rara, contendo apenas 2 restaurantes na amostra de 35. Isso mostra como o setor tem se adaptado às preferências do público e à praticidade exigida atualmente. Então, também como mostrado anteriormente, dos 35 restaurantes, foi identificado que 22 deles estão presentes no iFood. Essa presença digital é crucial, principalmente para os modelos de delivery. A visibilidade online pode afetar diretamente o alcance e o faturamento dos negócios. Vale ressaltar também que não estar presente no iFood não quer dizer que o restaurante não tem o serviço de delivery. A única coisa é que ele não faz o uso da plataforma. Como a gente pode ver a diferença de 22 para 28, que é o que foi identificado através do Instagram. Seguindo então com os dados encontrados, a maior parte dos restaurantes apresenta um faturamento entre 130.000 a 360.000 por ano, como podemos ver nos gráficos. Eles costumam ter de 1 a 10 colaboradores e também, como vimos no slide anterior, muito possivelmente optam mais pelas modalidades de delivery e à la carte. Lembrando que
Um restaurante ter uma modalidade não exclui a outra. Então, podemos ver que os restaurantes com maior estrutura chegam com um faturamento de até 4.800.000 por ano, podendo variar até 50 colaboradores, o que mantém o delivery, o à la carte, mas podem possuir a adição da modalidade de rodízio. Já o faturamento de 10 milhões com até 150 funcionários, além das modalidades anteriores, possuem a adição do modelo Empório, como uma modalidade mais recente de atendimento. Também foi identificado um caso excepcional com o faturamento de 50 milhões por ano, com até 200 colaboradores cadastrados na base do Ecodata. Porém, o restaurante representa uma franquia, que é o que pode explicar essa grande diferença em comparação com os outros. O que isso quer dizer? A franquia está cadastrada em um único CNPJ, porém, os dados mencionados podem conter informações de outra cidade, por estarem vinculados ao mesmo CNPJ. Apenas como informação de reforço, foram adicionadas duas setas vermelhas no gráfico de faturamento de equipe, que indicam a orientação da leitura. Então, por exemplo, do lado direito, temos o início do mais baixo até o maior, que é de um funcionário até 200 funcionários. Já do lado esquerdo, temos a leitura inversa, que seria de 130 mil a 360 mil de faturamento até o teto encontrado, que seria de 50 milhões por ano. Sem mais delongas, chegamos à conclusão desse trabalho, que iniciou-se pela curiosidade de um aluno e se surpreendeu com o trajeto encontrado, que era apenas com base na hipótese de dos clientes gostarem do alimento, mas acabou se deparando com dados de que não é um negócio extremamente caro para abertura. É claro que isso é apenas com base nos dados encontrados e também que pode ser relativamente lucrativo. Então, com isso, deixo uma análise que eu utilizei a função previsão do Excel, que estimou-se o número de restaurantes até 2030, e como vocês podem ver, ele continua crescendo, mesmo com a baixa taxa de fechamento atual. A ferramenta ela acaba permitindo projetar a tendência com base nos dados do histórico. Então, de 2020 até 2025, os dados são reais. A partir disso, ele cria uma previsão de crescimento. Gostaria de citar também que, apesar do trabalho ter focado mais em restaurantes japoneses, é notável que hoje em dia a culinária japonesa, ou posso até dizer que a culinária oriental não está mais presente apenas nos restaurantes étnicos, como também podemos sugerir e entender que a partir desse momento supermercados e até mesmo churrascarias vão entrar nessa tendência buscando atender a essa mesma clientela. Então, por exemplo, o que é explicado com mais ênfase no meu trabalho, um supermercado que já tem acesso às, aos insumos, ele só precisa contratar um sushi man para que se possa fazer o prato e agradar o seu público. Gostaria de mencionar também que isso, todos esses dados, eles trazem uma visão que o nosso mercado regional, o nosso mercado brasileiro, ele está se adaptando com o mercado oriental e também faz uma coligação com outros nichos de, vou falar de faturamento. Então, por exemplo, o mercado de animes, o mercado de K-pop, mesmo no mercado alimentício. Então, por exemplo, já foi anunciado, acho que ainda esse mês, que vai se abrir um novo, acredito que seja um empório de culinária coreana. Então, tudo isso começa lá atrás e vem juntando todos esses dados mostrando que deu certo essa junção do Brasil com o oriental. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam
essa apresentação até esse momento e que puderam compartilhar um pouco dessa minha paixão, que são os restaurantes japoneses e étnicos que estão presentes no Brasil. Muito obrigado.